Nossa aula de hoje é sobre análise temporal de epidemias. O que é isso? Olha essa frase. O patógeno, agente etiológico de doenças de plantas, necessita atravessar o tempo para perpetuar sua espécie. Na verdade, ele tem que atravessar o tempo, os dias, os anos, para perpetuar a espécie ao longo dele, cruzar esse tempo. E também o espaço, pois nós vamos estudar sobre a análise de doenças no espaço. Bom, então, nós vimos nas aulas anteriores como é que a gente avalia a doença. Nós determinamos o início para iniciar esta avaliação e o intervalo de tempo. Nesse caso que eu vou mostrar para vocês, já é uma planilha tabulada, já com os dados inseridos. Essa aqui nós fizemos no Excel, você pode usar qualquer programa para a sua planilha, tá? Então, nós temos aqui as repetições, que são os blocos, e os tratamentos. Então, a primeira coluna que vocês vão ver é a coluna dos tratamentos. No caso, nós temos 6 tratamentos, a testemunha, uma aplicação de fungicidas. No café, nós estamos avaliando aqui a ferrugem do cafeeiro. Cada repetição tem 10 plantas, com 8 plantas úteis na parcela central, e temos 4 repetições, tá? Então, testemunha, fungicidas mais agente controle biológico 1, controle biológico 2, controle biológico 3 e uma só de controle biológico, tá? Na verdade, nós estamos misturando aqui alguns fungicidas com agente controle biológico para ver se fungicida mata ou não esses agentes de controle biológico. Mas são 6 tratamentos que vocês têm aí, com 4 repetições. Repetição 1 da testemunha, repetição 2 da testemunha, e a cada 30 dias foi avaliada a ferrugem, a incidência na ferrugem em 100 folhas por parcela. Isso daqui nada mais é do que a incidência em porcentagem. Por exemplo, aqui uma folha em 100, 1%. 45 folhas em 100 lá em abril, 45%. Tá? Então, o que tem plotado aqui? A análise da incidência ao longo do tempo, em 6 avaliações: setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, abril. Tá? A cada 30 dias foi avaliado. Bom, só para a gente ter uma ideia, primeiro, então, nós plotamos esses dados, né? Primeira coisa que a gente faz é avaliar esses dados, olhar com atenção para os dados, depois a gente, para perceber o comportamento biológico. O pessoal já quer fazer análise estatística sem ao menos fazer uma descrever o progresso da doença ao longo do tempo, ou sem namorar com seus dados, sem observá-los, sem sentir o comportamento biológico. Lembre-se, vocês são cientistas, vocês têm que notar essa avaliação biológica ao longo do tempo, tá? Esse sentimento biológico. A matemática e a estatística, elas só tentam explicar o comportamento biológico e não o contrário, tá bom? Então, depois que vocês plotarem os seus dados, vocês vão fazer a análise dos pré-requisitos da análise de variância. É essencial que vocês façam isso. Bom, a curva de progresso da doença, que nada mais é do que plotar esses dados em uma figura ao longo do tempo, nada mais é que a assinatura da doença ao longo do tempo. É o que a doença é ao longo do tempo. Quais os meses do ano que tem maior quantidade de doença no campo, maior incidência, maior severidade, quando que a doença começou, em que data, quando que ela atingiu o máximo e quando ela começou a cair. Comportamento biológico é a assinatura da sua doença. Então, simplesmente, antes de começar na estatística, plote os seus dados em função do tempo. Olha só esse gráfico aqui, desde 2004 até 2006. Então, na verdade, ele analisou durante mais de 2 anos o comportamento da ferrugem do café durante mais de 2 anos, foi analisado aí, para descrever
o progresso da doença. É perceptível quando a doença começou aqui, ó, por volta de abril, depois foi subindo, 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 até atingir o máximo em agosto. Nesse ano, a ferrugem do café, em agosto. Mas ela foi aumentando. É claro que mais em alguns tratamentos do que em outros tratamentos. Mas quando você plota e descreve a doença, você não compara os tratamentos aqui. Você só vai comparar com a análise estatística, que é para você descrever o que aconteceu. Olha, ocorreu a doença em todos os tratamentos, variando aí, por exemplo, de 2% até próximo de 30% de incidência. Teve início em abril, atingindo o máximo em agosto, onde a partir daí começou a ter uma redução, atingindo zero já no mês de novembro, onde permaneceu com essa intensidade até o início do mês, até o final do mês de março. E você ainda pode descrever que nesse ano aqui, ó, que foi 2006, houve o que aconteceu aqui. Desculpa, 2005, houve o máximo de doença, não atingiu 10%, totalmente de incidência, totalmente diferente do ano anterior. Então, olha, que atingiu um máximo lá em junho, diferente de 2004, e depois também começou a decrescer o número, a incidência nas folhas, e você vai descrevendo isso tudo, falando que permaneceu praticamente com incidência zero até o mês de abril do ano de 2006. Então, olha que bacana, isso tudo você pode descrever sem estatística alguma, mas você tem que descrever no eixo de coordenadas cartesianas. Não é hora de você comparar tratamentos. É hora de você descrever o progresso, o que aconteceu com a curva de progresso. Já é um dado, já é um resultado fantástico para nós, porque aqui já vai te dar um indício de quando você vai aplicar um fungicida protetor em um sistêmico, por exemplo, um agente de controle biológico. Então, simplesmente observe, descreva quando a doença começou, se ocorreu doença. Porque já pensou se você está analisando aqui 10, 15 tratamentos e você descreve que a doença não ocorreu? Como é que você vai fazer análise estatística de um negócio que não ocorreu, tá? Então, descreva, descreva. Olha aí, namore primeiro, observe, depois você descreve, tá? Olha, um outro exemplo para a cigatoca negra, tá? Descrevendo a curva de progresso, quando ocorreram os picos da doença em janeiro e junho, o primeiro pico por causa da grande intensidade de chuvas, e o segundo porque não há emissão de folhas mais, não tem folhas novas como estava tendo aqui, e você tem um outro pico em 23 de junho, porque são folhas velhas, não tem mais emissão, e vai crescendo o número de lesões, as lesões vão crescendo nas folhas, e você tem na verdade, você tem uma observação, você observa que as lesões vão crescendo, porque você não tem mais emissão de novas folhas, então você não tem mais aonde o fungo infectar, você não vê mais folhas sadias, e nas folhas velhas vão aumentando o tamanho das lesões. A nossa impressão é de que ocorre aumento da doença, que realmente acontece. Uma outra doença, a curva de progresso, aqui já um pouco mais, né? Você já incrementou um pouco mais, já colocou a média das temperaturas, já colocou a chuva, já inseriu o gráfico da umidade relativa. Então, aqui tem como você discutir mais, não é? Você pode incrementar a sua discussão, mas por enquanto não tem estatística. O que você tinha no campo é um gráfico das variáveis ambientais. Lembra que você pode ter uma estação lá no campo? É isso aí, olha o que está acontecendo. A doença teve incidência que baixa durante os meses setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí, de repente, quando chega lá em maio, pico da doença. Por quê? A temperatura cai. A temperatura média para em torno de 15 a 20 graus. Praticamente sem chuva, só 5 milímetros, mas foi o suficiente para ocorrer infecção. Teve horas de molhamento foliar suficiente para ter infecção. Temperatura sobe, doença cai,
chove, mas não tem temperatura ideal, que é de 15 a 20. De repente, quando a temperatura cai novamente para 15 a 20, já estudado lá no trabalho da Emile Lorenzetti, já citei para vocês, a doença aumenta de novo. Professor, a chuva cai, mas tem número de horas de molhamento foliar suficiente, tá bom? Então, olha que bacana você descrever isso. Olha quanta informação, não é? Quanta informação você tem para levar para o seu público, para o seu produtor, para os leitores. Olha, então, primeiro passo, não abrimos mão. Descrever a doença ou a epidemia. Você vai quantificar, você vai informar em números. No mês tal, teve tantos por cento de incidência, mais do que 10%. No outro ano, subiu mais um pouco, olha, foi a quase 15% de incidência, diferente do ano anterior. Mas por quê? A temperatura caiu mais do que no ano anterior. Você tem esses dados. Então você descreve em números. Lembra do Lord Kelvin? Quem descreve em números sabe um pouco a respeito. Quem usa só aquele, aumentou mais, aumentou menos, incrementou, diminuiu, a temperatura caiu. Quanto de temperatura? Descreva. Quanto aumentou em porcentagem? Quantos por cento a mais do que no outro tratamento? Descreva em números. Números. Nada de mais, menos, aumentou, reduziu. Mas números. Você é um cientista, você tem que descrever em números. Olha, maior incidência 11%, quando? Em agosto. No outro ano, 13,7%. Quando? Em junho. Descreva em números. Vocês são cientistas, tá? Ou vocês estão querendo descrever para vender um produto, agente de controle biológico, seja o que for. Então você precisa de números. Quantos por cento seu produto é melhor do que o do outro da concorrência? Informe, teve diferença estatística ou não? É isso que a gente quer saber. Quanto produziu a mais? Quanto custou a mais para produzir? Quanto? É isso que o produtor quer saber. É isso que ele quer saber, tá? Bom, e aí, já para a próxima aula, nós vamos abordar depois, não vai ser agora, o que são modelos lineares ou não lineares. O importante é a gente saber qual parte da curva de progresso nós vamos modelar, mas vamos deixar para a próxima aula, para a próxima, tá? Bom, duas variáveis importantíssimas para nós. Qual é o inóculo inicial, aquilo que sobreviveu no solo, se for um patógeno de solo, e você foi lá e implantou seu experimento, como, por exemplo, aí em restos vegetais, tá? Ou escleródeos no solo, cisto de nematóide, ou o quanto foi a primeira avaliação da sua doença, aonde a sua curva de progresso cortou inicialmente o eixo Y. Qual o seu Y0? Na sua primeira avaliação, quanto tinha de doença? Zero? 5% de incidência? 10% de severidade? Não sei, é o quanto cruzou, tá? Tá aí, né? Que beleza para nós, é claro. O quanto tem de fungo da DXE aí na semente de trigo. Um horror, né? Um horror. Aí o nematóide do cisto na raiz da soja, do cisto heterodera na raiz da soja, tá? Bom, outra variável importantíssima dentro do inóculo inicial. Inóculo inicial. O quanto eu tenho de doença no início, o quanto eu tenho de estruturas de resistência que sobreviveram, o quanto eu tenho de escleróide por grama de solo, o quanto eu tenho de cisto nematóide do cisto por cc ou centímetro cúbico de solo. Isso é o inóculo inicial, que vai iniciar a sua doença no solo. O quanto eu tenho de inóculo para iniciar uma doença. Quantos por cento de sementes eu tenho infectadas ou infestadas ou contaminadas? Vocês é que vão avaliar e vão me falar, né? E agora, outra variável importantíssima para a avaliação do progresso da doença. Importantíssima. A taxa de progresso da doença ou R. Não é só em doenças de plantas, é também em doenças em humanos, doenças em animais, doenças. O que é o R? Qualquer taxa é a diferença entre duas grandezas. Um exemplo, a velocidade. Intervalo de distância percorrida em um determinado tempo. Velocidade nada mais é do que uma taxa.
uma taxa, por exemplo, velocidade, distância sobre tempo, diferença entre duas grandezas. No caso da fitopatologia, o quanto eu tenho de doença hoje, menos o quanto eu tinha de doença em um tempo anterior, em determinado intervalo de tempo. Nós vamos fazer um exercício para a próxima aula, vou passar para vocês, né? O quanto eu tenho de doença hoje, menos, por exemplo, a doença 15 dias atrás que você avaliou. Então, doença por dia, ou por 15 dias, ou por mês. Isso é uma taxa, uma diferença na intensidade da doença em um determinado intervalo de tempo. Exemplos de algumas taxas. Para um fungo monocíclico, por exemplo, Fusarium oxysporum, forma specialis cubensis, o mal do Panamá, 0,0014, o que significa que está tendo um progresso de 0,0014% ao dia. Olha, compara com Phytophthora infestans, 0,42 ou meio por cento, ou se você multiplicar aqui vezes 100, não é? Significa que ao dia tem um progresso de 40%. 0,42 vezes 100, vamos fazer aqui o nosso cálculo, para ver qual a porcentagem de incidência em folhas ao dia. 0,42 vezes 100 significa que 42% das suas folhas estão sendo infectadas ao dia. Imagina isso no campo. Por isso que essa doença é muito rápida. Imagina 42% ao dia. E no outro dia, 42 mais 40, quer dizer que em 2 dias, 48 horas, praticamente 84% da sua lavoura está infectada. Tá? Então imagina isso. E outra, triste notícia, se fosse uma progressão aritmética, mas doença ocorre assim, tá? Aumentou de 0 para 10 hoje, quer dizer que aumentou 10. Então, no outro dia, aumentou 10 vezes 10, que é 100. Então, passa de 10 para 100 plantas. No outro dia, 100 vezes 10, 1000. 0 vezes 10, 10, né? 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Taxa de progressão geométrica ou logarítmica, é assim que a doença progride no campo. E olha como é que ela é rápida. Olha como é que uma doença policíclica pode ser muito mais rápida do que uma monocíclica que depende do inóculo inicial do ano passado. Essa aqui não. Inóculo gera inóculo. A gente vai ver isso na próxima aula. Cenas da próxima aula, do próximo capítulo. Hoje a gente vai ver só o que é taxa de progresso, tá? Como calcula. Vamos com calma. Bom, 2 gráficos importantes para vocês descreverem. O da curva de progresso da doença. Olha, um exemplo aqui daquela primeira tabela que eu mostrei para vocês. A testemunha, vocês vão plotar para mim, eu já plotei aqui para vocês como exemplo, e dos fungicidas. É claro que vocês vão plotar outros aqui, o do controle biológico, do fungicida, mas controle biológico 1, 2 e 3, tá? Mas olha aqui o efeito dos fungicidas, só aqui eu já percebo que houve um menor progresso ao longo do tempo dos fungicidas. Mas eu não vou comparar aqui, porque eu tenho que ter uma análise estatística que vocês vão fazer para mim, tá? Agora, algumas revistas, as revistas com alto JCR, as revistas com Qualizar, por exemplo, revistas B1, elas vão pedir para vocês a colocar essas barrinhas de desvio aqui. Para ver como é que estão variando até costuma ser o resíduo, ou costuma ser a amplitude dos dados, né? Qual a testemunha que tem aqui a média das testemunhas e o menor valor obtido numa testemunha com a testemunha de maior valor. Ou, como eu fiz aqui, simplesmente o erro, tá? Qual o resíduo, maior resíduo, ou qual o desvio padrão, tá? Plotei aqui, igual para cima e para baixo, não é? Uma barrinha de erro que você pode colocar aqui. Agora, isso aqui também é muito importante. A taxa de progresso ao longo do tempo. Qual a taxa? Então, a taxa não progride igual à doença, tá? Olha, subiu, paf.
Subiu um pouquinho. Depois, ela, ao invés de subir, ela estabilizou. Então, caiu a taxa. Depois subiu a taxa, depois estabilizou a taxa. Isso aqui ocorre, é totalmente diferente do progresso da doença. Porque a taxa é a doença hoje menos a doença que ocorreu no dia anterior, ou 15 dias passado, no mesmo intervalo de tempo de 30 dias. Pode ser que agora a doença está reduzindo, embora a curva esteja crescendo, a taxa pode estar reduzindo. Olha aqui, ó. Olha, até valores negativos. Vocês vão fazer isso para mim com todos aqueles tratamentos em todos os intervalos de tempo, para vocês sentirem que a taxa pode estar reduzindo, mas a doença pode estar ainda aumentando. E o pessoal está chamando, por causa dessa Covid-19, que a doença vai achatando. A curva vai achatando. Ela crescia, de repente ela começa a achatar. Em doença também ocorre, olha aí, ela deu uma achatada aqui onde eu estou mostrando, porque a taxa reduziu, teve até valores negativos, caiu, mas é igual você tirar o pé do acelerador do carro. O carro continua acelerando, mas a taxa, a aceleração reduziu. Mas ele continua andando, ele vai para frente ainda, não vai? É o caso da doença aqui. Ela continua subindo, mas numa taxa menor. Significa que o seu tratamento teve efeito, que você ter fechado o comércio, no caso da Covid, teve efeito, mas a curva continua crescendo, mas de forma achatando, mas a taxa reduziu. Então, o que, que significa? Que enquanto a taxa não reduz, o seu tratamento não teve efeito. E você só pode parar de pulverizar, por exemplo, não vamos falar da Covid aqui, nosso caso, se essa taxa reduziu. Tá? Vamos, por exemplo, aqui da Covid, no início lá no Brasil, não é? A doença aumentando sem parar. Nem vamos falar agora como está, né? Nós estamos falando de milhão de casos. E aqui você vê a taxa, pode ser, ela vai aumentando. Ah, diminuiu num dia, mas aumentou no outro. Enquanto isso aqui estiver aumentando, essa taxa estiver aumentando, você não pode relaxar ou você não pode parar os seus tratamentos. No caso aqui, esse isolamento, a quarentena. Só quando ela estiver com queda mesmo, caindo mesmo, olha, caindo sem parar, tá? Aqui não é o caso. Tanto que hoje nós temos 1 milhão de casos. Aqui eu estava falando em 3 mil, aproximadamente 3 mil casos, tá? Uma outra variável, nós já vimos a variável inóculo inicial e vimos a variável taxa de progresso, duas variáveis importantíssimas em epidemiologia. Taxa, diferença entre duas grandezas, o quanto eu tinha de doença em relação a determinado tempo. Vocês vão calcular para mim. Agora, outra variável que a gente não para de falar o tempo todo em doenças de plantas, o que é área abaixo da curva de progresso da doença. Olha, então você plotou a curva de progresso ao longo do tempo. Olha os dias aqui e olha a incidência da doença que você plotou ou severidade, tá? Incidência e severidade, não sei o que é, fala intensidade. Prefiro que você fale incidência ou severidade, que você descreva, porque você conhece o que é incidência e o que é severidade. Desculpe. Então você tem a curva de progresso. Área abaixo da curva nada mais é do que toda essa área aqui abaixo da curva de progresso da doença. Toda essa área aqui, tá? E como que eu calculo? O ideal é você ajustar um modelo linear ou não linear aqui e obter a integral. Mas todo mundo tem medo disso, então nós arrumamos aqui chegamos a um ponto aqui de acordo, de ajuste para a gente não fazer a integral ajustada a um determinado modelo, porque a integral em x e y nada mais é do que a área. A integral de um volume x, y e z nada mais é do que o volume. Então, integral dupla, área, integral tripla, volume, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Na verdade, nós vamos dividir abaixo dessa curva de progresso
em retângulos. Retângulos, tá vendo? Olha quantos retângulos. E vamos calcular o somatório desses retângulos. Somatório, olha. Somatório de I até I mais 1 lá no final. Então, vou somar esse retângulo com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, e vou obter uma área média aqui, tá? Ai, professor, mas não tá esquisito? O senhor, esse pedacinho aqui desse retângulo, esse pedacinho aqui, não tem nada a ver, né? Ficou para fora, mas olha, você não calculou esse pedacinho. Então, eu estou compensando esse com esse, tá? E o que é esse ponto aqui? É o ponto médio. É a soma dessa incidência aqui com essa incidência aqui, soma os dois, divido por 2, olha, e obtenho um ponto médio aqui. O outro, a soma aonde que usou aqui, com essa outra aqui, soma os dois, y mais 1 incidência, divido por 2, tem esse ponto médio. E assim eu faço com todos os retângulos. E divido pelo intervalo de tempo, tá? Desse retângulo aqui. Aqui no caso 10, menos 5. 15, menos 10. E vou obtendo intervalo de tempo. Isso é a base. Tá? Altura do retângulo vezes a base. Base vezes altura, tem a área de um retângulo, é isso que eu estou fazendo. A base nada mais é do que o intervalo de tempo e a altura nada mais é do que a incidência. Somo isso tudo, obtenho a área abaixo da curva de progresso da doença. AACPD em português, Area Under Disease Progress Curve, AUDPC em inglês, ok? Bom, só é um exemplo de uma dissertação de mestrado aqui, onde a gente comparou os melhores tratamentos, 5 tratamentos, por área abaixo da curva, tá? Então, simplesmente comparamos. Olha, área abaixo da curva, dá para ver que os melhores tratamentos estão aqui entre esses três, comparando técnicas de irrigação, tá? E esses foram os piores, ó. Não irrigado. Isso daqui é para a cercosporiose do café. Os tratamentos irrigados foram os de menor quantidade de cercosporiose. É claro, água leva nutrientes, esses nutrientes com água constituem as barreiras de resistência. Nós já conhecemos as rotas metabólicas lá do ajuste químico, por exemplo, para a síntese de lignina, aumenta as barreiras de resistência, porque eu tenho água, tenho nutrientes, e assim eu reduzo a quantidade de doença. Explicável, já temos vários artigos, inclusive, com quais nutrientes são transportados com essa água aqui. Temos vários artigos, inclusive, mostrando essa eficiência da irrigação e fornecimento de nutrientes, não é? Desde vasos, soluções nutritivas em caso de vegetação, até grandes áreas no campo, onde nós usamos o georreferenciamento e até imagens de satélite para comprovar isso daí, né? Bom, lá no SIGA vai ter um exercício que vocês vão treinar para ver se entendeu isso tudo que eu falei aqui. A gente vai estar à disposição de vocês durante essa semana, junto com os monitores. Nós já vamos usar, vocês vão descrever as curvas de progresso e vão comparar, construir essas áreas abaixo da curva. Eu vou enviar para vocês uma planilha em Excel com essa fórmula já, tá? E lá no Excel para ajudar vocês. E aí vocês vão fazer análise estatística para mim de uma determinada data e da área abaixo da curva desses 6 tratamentos com 4 repetições e vão responder as perguntas que eu estou enviando nos exercícios. Então vocês vão plotar para mim essa curva de progresso, vão analisar, descrever para mim, vão calcular a taxa de progresso, vão comparar a taxa de progresso estatisticamente, vão comparar uma determinada data de avaliação, que na verdade vocês podem comparar todos os dias de avaliação, se vocês quiserem, e vão comparar para mim a área abaixo da curva. E depois vão concluir quais os melhores tratamentos, com a taxa de progresso, com a data de avaliação que eu pedi para vocês, determinada data, e também com a área abaixo da curva. Tá bom? Obrigado.